Fala galerinha do Motiva, galera do cursinho, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo mais uma vez, e na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento a um conteúdo que a gente já vinha discutindo em aulas anteriores, que é justamente em torno da proposta de intervenção. Tivemos já aulas iniciais onde a gente falou das características gerais, dos elementos que são necessários, e tivemos aula específica para aprofundar características do detalhamento. Então, a partir de agora, o que é muita prática, muito exercício, muita análise de propostas boas e ruins, inclusive para a gente estar observando os pontos positivos e os pontos negativos, justamente para a gente até assimilar esses pontos positivos e não repetir os pontos negativos. Tá? Então, é óbvio que essa aula a gente vai estar retomando em outros momentos, vai estar retomando a parte teórica, se tiver alguma dúvida, que isso é muito importante, muito fruto naturalmente a partir da análise de exemplos, beleza? Então, eu venho mostrar a vocês aí inicialmente essas características gerais que a gente já sabe e não podemos esquecer. A proposta de intervenção ela precisa ser prática, ela precisa ser aplicável, ela precisa resolver um problema apontado no texto, basta apenas ser uma solução. Eu já venho batendo nessa tecla várias vezes desde o início do ano, não precisa trazer mais de uma proposta. Por que não precisa trazer mais de uma proposta? O Enem vai dar a nota pela que ela está mais completa, por isso que tem aí o termo nome completa. Se vou dar a nota pela mais completa, as outras de certa forma não são aproveitáveis, então não tem necessidade. Paulo, mas se eu quiser trazer, pode trazer mais de uma proposta, não tem nenhum problema. Beleza? Lembrando que essa proposta precisa apresentar os 5 elementos e reforça justamente a ideia do Enem dizer o seguinte, ele não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, tá? Gente, em relação a esses 5 elementos, eu venho chamar a atenção de vocês para o seguinte, olhar aqui para vocês, eu venho chamar a atenção de vocês para o seguinte, uma coisa que a gente discutiu muito nas nossas aulas, onde naquela primeira aula a gente fez uma introdução, discutiu elemento por elemento, depois a gente teve uma aula específica para o detalhamento. Não basta ter necessariamente os 5 elementos já para garantir os 200 pontos. Lembra o que foi que a gente viu? Esses elementos precisam estar numa ordem semântica lógica. Quando eu digo ordem semântica lógica, parte de 2 princípios. Os elementos, quando eles estão dispostos, escritos, eles precisam apresentar uma ordem de sentido entre eles. Tá? Uma ordem de sentido lógica para aquela solução que está ali completa com os 5 elementos. E outra, eles precisam também apresentar uma ordem semântica entre eles. Um exemplo que a gente discutiu muito em aulas passadas foi um exemplo que eu até vou ler aqui para vocês. Ministério da Educação buscar realizar concurso público para a contratação de profissionais. Ministério da Educação buscar realizar concurso público para a contratação de profissionais. Temos um agente e uma ação. Aí como eu faço isso? Por meio de um redirecionamento de impostos. Vou repetir. Contratação de profissionais por meio de redirecionamento de impostos. Será, gente, que eu consigo realmente realizar concurso público por meio da contratação, por meio do redirecionamento de impostos? Né? Será que tem uma lógica aí? Então, muito cuidado com essas formazinhas que a gente já tem como padrão. Muito cuidado com isso. Beleza, gente? Então, temos que ter não só os elementos, mas eles devem apresentar uma ordem lógica entre eles. Isso é extremamente importante, tá? E aí, voltando ali para a minha análise, para dar continuidade, só para reforçar alguns pontos, aí estão os elementos. Gosto muito desse esqueminha aí porque ele reforça essa necessidade de atentar para o detalhamento, não como elemento mais importante, porque todos são importantes, afinal cada um tem seu peso e preciso ter esses 5 elementos, mas lembrar que o detalhamento pode ser da ação, o detalhamento pode ser do agente, o detalhamento pode ser do modo e o detalhamento pode ser do efeito, tá? Tivemos uma aula específica para falar do detalhamento. Aí eu chamo a atenção de vocês mais uma vez. Na aula de detalhamento, lembremos, anota aí, gente, no seu rascunho, anota aí nos seus lembretes, seja onde for. Detalhamento, as 3 formas que o Enem aceita para o detalhamento. Não estou botando aí no slide para fazer realmente você pensar. As 3 formas que o Enem aceita como detalhamento. A primeira, a clássica, exemplo. Então eu posso dar um exemplo da ação, eu posso dar um exemplo do agente. Beleza? Eu posso dar um exemplo do meio. A segunda forma, que é justamente o nível da explicação ou justificativa. E lembra, dentro da explicação justificativa eu tenho 3 formas. Eu posso através de um aposto, ou seja, eu posso fazer um aposto do agente. Eu posso usar uma oração adjetiva através dos pronomes relativos, ou eu posso simplesmente usar uma oração tradicional explicativa, aquelas que são formadas pelas conjunções pois, por quê. Isso aí está tudo resumido naquela nossa aula sobre o detalhamento, quando eu mostrei para vocês. Então, o detalhamento é um exemplo, o detalhamento pode ser uma explicação. E a terceira forma aceita pelo Enem do detalhamento é justamente o efeito do efeito. O nome já está dizendo, vai vir depois do efeito, como uma consequência, como um desdobramento do efeito. Tá? E a gente viu até conectivos que podem ser utilizados justamente na hora de fazer o detalhamento. Tranquilo? Do efeito, nesse caso, do efeito do efeito.
De boa? Então se liguem nisso aí. Tem 3 formas de apontar o detalhamento associados aos 4 outros elementos. De boa, gente? Tranquilo? E aí eu coloquei para vocês, tem esse linkzinho disponível aí, vocês vão acessar um documento que eu coloquei para vocês com outras, vamos dizer assim, várias propostas de intervenção. Todas aí de redações nota 1000, tá? É para você decorar? Não, é para você ler e de certa forma ir aprendendo, observando. Então eu coloquei aí várias propostas, como vocês estão vendo, tá? Coloquei várias propostas, vários estilos de proposta de intervenção para você ler e para você entender como ele vai colocando aí. Um conectivo que ele utilizou diferenciado, um meio, que esse meio é interessante, tem essa ação, certo, gente? Uma coisa que eu venho chamando a atenção de vocês, esse material aí que está posto aí para vocês, esse material é um material de consulta, é para você estar lendo e se apropriando, e não para estar decorando. Quando eu digo isso é porque a partir do momento que você vai lendo, você vai se apropriando, você vai criando o seu jeito e o seu estilo, entendendo que a proposta de intervenção é muito simples. Quando eu digo que ela precisa ter aqueles 5 elementos e não precisa inventar a roda, tá? Pense algo que seja simples, objetivo, voltado para o tema e que tenha os 5 elementos. Aí não fica com aquela ideia de, não vou dizer isso porque já todo mundo diz. Não, nessa competência você não vai ser penalizado se já diz uma solução, vamos entre aspas, que todo mundo já diz. Tá? Óbvio que você não vai botar uma solução que já existe. Você vai precisar ampliar, se uma solução que já existe, você vai precisar ampliar, criar outros mecanismos de desenvolvimento dessa ação. Beleza? Então, você faz o simples, é o básico. O importante é que você tenha os 5 elementos para fechar essa competência. Tranquilo? Então, se liga nisso aí. Depois vocês vão ler esse material com mais atenção e eu com certeza também vou retomar com vocês. Esse link desse material está aí tanto no slide como lá nessa aula aí, ou lá na seção dos materiais. Eu disponibilizo tanto o link dessas propostas, como o link desses slides que estão aí, beleza? E aí eu coloco, gente, 5 soluções para nós analisarmos. Eu vou deixar como exercício de casa justamente para vocês. 5 não, 6 na verdade. Aí, gente, o que é que vocês têm que começar a perceber? Perceber já o uso dos conectivos. Cara, temos uma diversidade enorme do uso desses conectivos. Vocês vão perceber que tem proposta de intervenção que faz em um parágrafo só, ou seja, não divide o texto em períodos, né? Quando eu digo um parágrafo só, é um parágrafo corrido, sem a divisão de períodos. Isso é extremamente comum. Agora tem que ter atenção para o texto não ficar muito longo. Será que isso vai dar problema para o texto? Será que isso não vai? Outras já fazem dividido com mais de um período, não tem problema também. Então isso vai muito da organização do candidato. Uns já usam os travessões, que é uma estratégia muito interessante, tá? Então vocês vão percebendo esses elementos justamente na construção da proposta de intervenção, para assim garantir os 200 pontos de vocês, tá, gente? Então, essa é a ideia para a aula de hoje. Essas soluções aí eu deixo como desafio para vocês analisarem. Vocês encontram aí tanto nos slides como lá no finalzinho do material, como exercício de fixação. E no nosso momento ao vivo, a gente vai estar tirando as dúvidas e comentando justamente essas propostas de intervenção. Beleza, galera? Bom revê-los mais uma vez, bons estudos e até a próxima. Abraço, valeu!